Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como vai de sexta-feira, né? Chegamos a mais um final de semana. E hoje eu vou iniciar uma série de vídeos falando sobre pessoas tóxicas. Isso mesmo, o que é uma pessoa tóxica? É uma pessoa venenosa, é uma pessoa ruim, que faz mal aos outros, que sabe que está fazendo mal, mas não quer mudar. É uma pessoa que ela chega num ambiente, o ambiente se transforma, parece que entrou uma nuvem negra ali, porque aquilo que ela fala, aquilo que ela faz atinge os outros. E na maioria das vezes, as pessoas tóxicas, gente, elas sabem que são. E elas gostam de ser assim, porque elas têm prazer na maldade, em ver os outros mal. E existe vários tipos de pessoas tóxicas, porque elas estão, gente, em todo lugar. Você tem que saber lidar com elas. Porque alguns anos atrás eu não sabia lidar com pessoas tóxicas. Porque o ser humano, o quê? Ele não vem com manual de instrução, certo? Ele pode ter, seja qual for a idade, qual for o tamanho, qual for o gênero. Eles não vêm com manual de instrução igual uma batedeira, igual um ferro que ensina como usar. Cada ser humano, gente, tem uma cabeça e cada cabeça é um mundo. Mas, infelizmente, você vai ter que lidar com essas pessoas. Você não pode se refugiar, se esconder, dizer, eu não vou conversar com ninguém, não vou falar com ninguém, porque o ser humano, ele vive em sociedade, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. E em algum momento, sendo pouco ou sendo muito, você vai ter que lidar com um tipo desse. E esses tipos estão próximos. Eles estão no trabalho, na rua, no trânsito, na vizinhança, né? Nas filas de estabelecimento. Existem pessoas tóxicas na família, é onde mais tem, né? Porque os laços de sangue, gente, não impede que uma pessoa seja tóxica, certo? E às vezes ela não sabe que ela é tóxica, né? E na maioria das vezes ela sabe, gosta de ser e não quer mudar. Mas de uma forma ou de outra, você vai ter que lidar com ela. Você não pode chegar e dizer, não vou querer lidar com essa pessoa, deixa ela pra lá. Porque às vezes você vive, você mora perto dela, às vezes é dentro da sua casa, às vezes é uma pessoa com quem você convive, entendeu? Que é tóxica. Pode ser um filho, pode ser um marido, e por que não? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como assim? Alguém da minha família vai ser tóxica? Porque as pessoas têm aquela ideia romântica, né? Que família é perfeita, tem que ser um ambiente de amor, que todo mundo se ama. Teoricamente deveria ser, mas a gente sabe, gente, que a maioria das famílias são tóxicas. E às vezes você tem que viver junto com uma pessoa tóxica, que você não tem como ir embora. Às vezes você também é uma criança, você é um adolescente, você ainda nem se sustenta. E você vai ter que aguentar essa pessoa às vezes por um tempo, certo? Seria bom se toda vez que a gente visse uma pessoa tóxica, a gente pudesse ir para 10, não sei quantos metros de distância. Mas você não vai poder ficar fugindo toda hora que você perceber que uma pessoa é má. Você tem que saber lidar com ela, né? Você pode se afastar fisicamente se der, mas se não der, você se afasta emocionalmente, você se afasta na mente, tá? E esse vídeo veio aqui para te ajudar. Eu não estou aqui, né, ditando regras, mas eu estou compartilhando coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Porque se a gente tivesse aprendido isso alguns anos atrás, a gente evitaria muitas coisas. Mas a vida é assim, né? Sempre tem aprendizagem, tá bom? Então, agora que você já sabe o que é uma pessoa tóxica, que é aquela que faz mal, que envenena, que onde chega estraga tudo, tem 3 tipos de pessoas tóxicas que eu vou falar hoje no meu vídeo. Não é que tem apenas 3 pessoas tóxicas no mundo, existem vários tipos, né? Mas para o vídeo não ficar muito grande, né? Porque o tempo aqui corre, eu vou falar apenas de 3 tipos. E você vai lidar em algum momento com esse tipo de gente. E elas se disfarçam, tá? Às vezes a pessoa tóxica, ela não sabe que ela é, e às vezes nem você sabe que ela é. Você descobre depois quando ela apronta com você, entendeu? Que às vezes elas estão disfarçadas com uma carinha muito boa, parece ser pessoas muito gentis, que te ama. Às vezes é pessoa que tá sempre com, né, os dentinhos abertos. Essas são as pessoas que mais disfarçam. Claro, gente, eu não tô dizendo que a pessoa que é alegre é tóxica, né? Mas tem pessoas que se disfarçam assim. Tem pessoas que jogam piadinha dando risada pro outro, que é pra parecer que é uma brincadeira, mas na verdade ela tá falando sério, tá bom? 3 tipos de pessoas tóxicas só nesse vídeo, porque depois eu vou fazer outros falando do mesmo assunto. Primeiro, pessoas invejosas. Gente, todo mundo sabe que o invejoso quer ter o que você tem. Tem gente que fala assim, o invejoso... ele não permite que você tenha mais do que ele, mas tem também aquele invejoso que não quer que você tenha nada. Pela vontade do invejoso, você ficava mendigando, com fome, sem roupa, sem nada. Existem vários graus, gente, de inveja. Tem graus de inveja, que chega nas alturas, que a pessoa chega a ponto de matar a outra fisicamente. Olha, o que Caim fez com Abel? O grau de inveja de Caim foi tão grande, a inveja foi tão forte dentro dele que ele não conseguiu conter, que ele pegou e matou o irmão dele. Olha aí uma prova que os laços de sangue não impedem que se tenha inveja. A inveja nasceu aonde? No ambiente da família.
Jesus fala muito isso na palavra dele. Só que às vezes a pessoa que é invejosa, ela disfarça. Porque inveja, gente, é um sentimento tão mesquinho que a pessoa que tem não quer admitir que tem. Ela fala assim, não é inveja não, é que eu tenho, só não vou com a cara daquela pessoa, mas por que será? Se a pessoa não te fez nada. Uma coisa é você não ir com a cara da pessoa, porque se a pessoa te fez alguma coisa. Mas se não te fez nada, você está acabando de conhecer a pessoa. A pessoa tem inveja, às vezes, do cabelo, do seu dente. Às vezes a pessoa não tem inveja de bens. Gente, para de achar que o invejoso só tem inveja de gente rica. Tem rico que tem inveja de pobre. Porque às vezes o rico ele tem tudo, mas às vezes tem um filho que tá com problema, que tá envolvido em coisa ruim, e às vezes aquele filho de pobre tá lá, tá estudando, tá num bom caminho, uma boa índole. Eu não tô dizendo, tá, que a pobreza tem a ver com dinheiro, tá bom? Mas eu tô explicando aqui que não é só pobre que tem inveja de rico, rico também tem inveja de pobre, o patrão tem inveja do empregado, vice-versa. Um irmão pode ter inveja do outro, igual Caim e Abel, né? Como eu já falei, uma mãe tem mãe que tem inveja de filho, Ana Maria, mas mãe tem um amor incondicional, mãe é sagrada, mas ela é ser humano, ela tem falha. E às vezes tem mães que têm níveis tóxicos de inveja que nem ela mesmo sabe. E filho também tem inveja de mãe. Às vezes a mãe é bem sucedida, às vezes a mãe é alegre, às vezes o filho, ele se sente diminuído em relação àquela mãe. Gente, na família tem de tudo, tá? Não subestime. A inveja é uma droga. Não existe esse negócio de inveja branca, nem inveja boa. Não, inveja, ela é ruim, gente. Esse negócio de inveja branca é admiração, tá bom? Você pode admirar algo que o outro tem, mas querer que o outro perca pra você ter, ou não querer que o outro tenha, isso se chama inveja. Uma pessoa por inveja mata, difama, acaba com a reputação do outro, pode destruir a vida do outro, a juventude, a inocência. Tem pessoas, gente, que tem inveja, tem vizinho que tem inveja do filho do outro, porque o filho do outro vai bem na escola e o filho dela não vai. O inveja não é só de bens materiais, tem pessoas que têm inveja da habilidade que o outro tem, de um talento, às vezes de um amigo influente que o outro tem, às vezes do bairro que o outro mora. Gente, a inveja é uma porcaria, tá bom? Nunca queira ter inveja branca, nem preta, nem nada de ninguém, tá bom? Você pode querer ter as coisas, mas não do seu próximo. E a inveja acontece quando a pessoa fica também se comparando muito. Tá bom? Porque, gente, se a gente parar pra pensar, sempre vai ter gente que tem mais coisas do que a gente. Sempre vai ter gente mais bonita do que eu, mais branca do que eu, mais preta que eu, que tem um cabelo melhor que o meu, que tem uma casa melhor que a minha, que tem um marido melhor que o meu, ou filho. A gente não tem que ficar se comparando, cada um tem que ver a sua própria realidade. Mas o invejoso fica de olho em você. Ele fica às vezes quietinho. A maioria da inveja, gente, não se manifesta com palavra. O pior invejoso é aquele que tá quietinho ali. Ele trama por trás, ele te difama por trás, ele acaba com sua vida por trás. Porque se ele revelar, você vai se defender. O pior invejoso é aquele que não se revela. E até você descobrir se aquele ambiente que você tá tem pessoas que têm inveja de você, fica de boca calada. No ambiente de trabalho, fale muito pouco. Não fique falando da sua vida, do seu casamento, que tá bom, que tá maravilhoso, do que você comprou. Tem coisas que você não vai poder esconder, né? Por exemplo, se você tem um carro e aparece na empresa de carro, entendeu? Você pode ser vítima de inveja daquele que não tem um carro, não quer que você tenha. Não tem como você esconder ou mentir. Mas tem coisas, aspectos da sua vida pessoal que você não tem que ficar falando. Gente, eu aprendi uma coisa. Onde o invejoso está presente, a boca, tem que passar zíper. Não é que você vai tratá-lo mal, vai xingá-lo, nada. Mas tem que falar pouca coisa. Ele só tá ali querendo pescar, como quem não quer nada, com um sorrisinho, dizendo até que você é legal, que você é bonita. Amiga, não tem essa expressão, né? Nossa, amiga, eu tô tão feliz que você arrumou um namorado. Mentira. Às vezes, eu sei que tem gente que fica feliz mesmo, tá, gente? Com o sucesso do outro, tá? Eu sei que tem. Mas eu tô falando, tem gente que fica assim, amiga, eu tô tão feliz que seu namorado tá doidinha pra ter seu namorado, seu marido, sua casa. Só que isso aí você só vai saber depois. O invejoso é igual o camaleão, ele vai de acordo com o local, tá bom? Outro tipo de pessoa que você tem que tomar cuidado, os dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que na frente de uma coisa, na frente de outra, é igual o camaleão, né? Fica de acordo com a cor do local. Mas o dissimulado, gente, ele é conhecido como aquela pessoa que tem toda uma roupagem de pessoa boa, às vezes tem uma cara angelical, é aquela pessoa que parece, né, que quer o bem de todo mundo, maravilhoso, mas ele dissimula. Dissimular quer dizer disfarçar. Ele disfarça quem ele é. E você só descobre quando ele já deu o bote.
De repente essa pessoa entra na tua casa aí, né, dissimulada, né, dando uma de coitadinha, ai, aconteceu isso comigo, ninguém me ama, minha família tá toda contra mim, e você às vezes inocente, com coração bom, ajuda, mas ela tá querendo ver como vai te pegar, como vai te ferrar, porque o dissimulado também, gente, é invejoso. Esses 3 tipos de pessoas tóxicas, você pode ver que as características em comum está entre elas, ó. Você pode dizer, o dissimulado, normalmente ele é hipócrita, ele é falso, porque ele precisa se disfarçar, né? E muitas pessoas dissimuladas também são invejosas, e o invejoso também precisa ser dissimulado para poder maquiar a inveja dele. Dissimulado é aquela pessoa, gente, na frente de uma coisa. Por exemplo, ele tá numa rodinha, tomando cerveja, ela ou ele, né, com os amigos. Quando o amigo sai para ir no banheiro, na frente elogia, ai, eu tô tão feliz, fulano, porque você pintou a sua casa tá toda mobiliada, mas quando sai, comenta aí, tá vendo? Ó, eu quero ver se ele vai conseguir pagar aqueles móveis, comprou em prestação, tudo, e se ele se desempregar, eu duvido, eu pago para ver. O dissimulado é assim, gente, ele é terrível, não subestime. Por isso, a mesma receita diante do dissimulado, tá bom? Não confie nele, tá bom? Finja que dorme no barulho dele, mas não confie, não conte suas coisas e não deixe ele chegar dentro da tua casa, tá bom? Da porta para fora. Não, você não tá errado, nem tá tratando mal, não. Bom dia, boa tarde, e se você falar mais do que isso, você já tá dando, ó, bala da agulha. O dissimulado, ele tá doidinho para pegar o seu cargo da empresa, doidinho para te queimar diante do chefe. Então ele se aproxima em você, ele cola em você como amigo. É por isso que é difícil às vezes, gente, você descobrir quando uma pessoa tá armando, porque ela dissimula, ela disfarça, ela usa uma capa. Realmente o dissimulado, gente, ele é um hipócrita, porque ele tem uma capa para cada pessoa, tá bom? E o último que eu vou falar, que o vídeo já tá ficando grande, pessoas provocadoras. É aquela pessoa que não gosta de ver ninguém bem, gosta de desestabilizar o ambiente, emocionalmente a pessoa. A pessoa chegou, ela tá toda feliz, né? Porque ela pintou o cabelo, fez um corte de cabelo que ela gosta, né? Aí ela chega com um sorrisinho assim nos lábios, porque geralmente a pessoa provocadora às vezes disfarça dando risada, sabe? Que é pra todo mundo achar que ele só tá brincando, né? Só tá fazendo uma brincadeirinha. Aí chega e fala pra pessoa, fulano, nossa, esse corte seu de cabelo, hein? Nossa, olha esse cabelo seu aí. Acho que se você pintasse de outra cor, ficaria melhor, não ficaria? Pessoas gostam de provocar pra ver você brigar, xingar. Ela quer te tirar do sério. Provocador também é invejoso. Por isso que eu digo, uma coisa tá ligada na outra. Te provoca, te joga em direta, em vez de falar com você direito, entendeu? Você tá fazendo seu trabalho ali no ambiente, cabecinha baixa, trabalhando, não quer envolver em fofoca. Aí ele fica, ó, fulano, tá vendo que o fulano é besta? Fala pra você ouvir. Olha lá, se acha, é metido, não se enturma com ninguém. Fica só provocando, ó. Usa uma palavra aqui, uma palavra ali, entendeu? Até que chega um dia que ele pega uma pessoa bem nervosa e arrebenta ele na pancada. Eu tô dizendo que é pra fazer isso? Não. Mas tem pessoas... O fim do provocador é isso. É levar uns tapas. Sabe por quê? Porque é demais. É uma pessoa chata, insolente, fala o que não deve, na hora que não deve, fica, joga uma piada aqui, faz uma chacota ali, e a pessoa sabe que ela é inconveniente. E a pior coisa que tem quando você chega e pega uma pessoa provocadora e chama ela atenção. Ela fica tu inimigo o resto da vida. Eu já lidei assim com pessoas no meu ambiente de trabalho. A pessoa, tudo, ela tinha que envolver o meu nome na conversa. Às vezes eu não tinha nada a ver com aquela conversa. Até que teve um dia que perante todo mundo, eu dei uma resposta bem dada, nunca mais ela mexeu comigo. Entendeu? Eu coloquei na diplomacia mesmo, não precisa nem você gritar. Não grite com o provocador, que é isso que ele quer. Ele quer colocar você no nível imbecil dele, entendeu? Fala um pouco mais baixo com ele, mas se você vê que o ambiente está esquentando, sai de perto. Deixa ele achar que ele está com razão. Só dá bom dia e boa tarde. A melhor coisa que você faz com a pessoa provocadora é dar o tratamento também de silêncio. O tratamento de silêncio, gente, ele é muito bom para pessoas tóxicas de todos os tipos. Se você não puder se afastar fisicamente, se afaste, entendeu? Emocionalmente, fale só o básico. Às vezes você tem que trabalhar com aquela pessoa, entendeu? Deixa ela achar que ela tá por cima, porque lá na frente ela vai achar o dela, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá bom? Se inscreva, comente. Você tá lidando com esse tipo de pessoa? Às vezes você quer desabafar, você não sabe nem o que fazer mais, porque não é fácil, sabe, gente? Eu falo aqui, eu faço uma brincadeirinha, mas não é fácil lidar com gente tóxica. E toma muito cuidado para que você também não tenha essas características, tá bom? Porque antes de eu falar para os outros, eu também me examino para ver se em algum momento eu não tô sendo assim com alguém. Muito obrigado, tá bom? O vídeo teve que ficar longo mesmo, gente, porque você vê que eu tô falando aqui numa velocidade, porque senão você não vai entender, né? Porque eu já tô falando na velocidade aqui do vídeo, né? Aquelas velocidades 1,5, 2,
né? Assuntos assim, que tem que ter uma boa abordagem, você tem que levar um pouco mais de tempo. Se você não puder assistir o vídeo todo, assiste dividindo, metade hoje, metade amanhã. Muito obrigado, um abraço e boa sexta-feira. Tchau.